Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas 10, verso 25. Quando você achar, dá um glória a Deus aí para eu saber que você já achou. Glória a Deus. Nossa, tem uns rápidos aí, viu? Ligeiro aí. Lucas 10, verso 25. Uma parábola maravilhosa da palavra de Deus, que sempre que lemos, fala muito ao nosso coração. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração, para que Deus fale contigo. Eu sei que todos nós temos uma vida muito corrida, muito agitada. Às vezes a nossa mente ela fica funcionando em alta velocidade, pensando em tantas coisas que temos que fazer. Mas a Bíblia diz, irmãos, há um tempo certo para todas as coisas. A preocupação não vai resolver nada. O que vai resolver é nós orarmos, esforçarmos e buscarmos a bênção de Deus. Então deixe tudo de lado neste momento e abra o seu coração para que Deus fale contigo. Lucas 10, 25 diz o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: vá e faça o mesmo. Diga para ele aí. Nessa história, irmãos, Jesus conta sobre um homem que estava numa estrada. A estrada que ligava Jerusalém a Jericó, uma estrada pequena, provavelmente cerca de 20 a 30 quilômetros. Porém, uma estrada muito perigosa. Aquele homem passando por aquela estrada, ele recebe ali o contato, a intervenção de assaltantes. Aqueles assaltantes não apenas se contentam em roubar aquilo que ele tinha, mas além de roubar, espancam aquele homem. Aquele homem então espancado é jogado e largado na beira daquela estrada. E várias pessoas vão passando por aquela estrada e vem aquele homem ali ferido e machucado. Então Jesus agora lhe apresenta um personagem. Ele diz: olha, naquela estrada passou um sacerdote. Para nós entendermos, irmãos, mais ou menos o que seria nos dias de hoje, eu estou simplificando, um sacerdote seria um pastor, um líder espiritual. Alguém capacitado, alguém experimentado, alguém com muito conhecimento, alguém com credibilidade moral. E a Bíblia então diz que esse sacerdote, quando vê aquele homem ali na estrada, ferido, foi assaltado, a Bíblia diz que ele não somente passa e não dá bola para aquele homem. A Bíblia diz que ele se desvia para o outro lado da estrada. Você já viu mais ou menos aquela pessoa que está andando na calçada e encontra alguém que está devendo dinheiro para ela? Ela está devendo dinheiro, o que ela faz? Ela vai para o outro lado da calçada, né? Que não seja nós, viu, irmãos? Né? Vai para o outro lado. Aquele homem vai para o outro lado. Depois, então, Jesus introduz um outro personagem, diz:
passou um levita. Um levita nos dias de hoje seria comparado a um líder na igreja. Um líder de departamento, um líder de uma célula, um ministro de louvor. Da mesma forma, ele vê, vai para o outro lado e passa reto. Jesus, então, agora, introduz um terceiro personagem nessa história. E Jesus, irmãos, ele é o mestre dos mestres. E quem aqui é envolvido na área de ensino, sabe que uma das formas de didática, de estratégia de ensino, é você trabalhar com opostos. Você vai para extremos para mostrar algo para a pessoa. Jesus, então, aqui trabalhou com um extremo. Sacerdote, levita, líder, pastor, pessoas religiosas que deve ter na sua essência, né, irmãos, o mínimo que um líder espiritual, um líder religioso, um pastor, o mínimo que ele tem que ter é amor e preocupação pelas pessoas. É o mínimo. Outras habilidades, liderar, pregar, ensinar, são secundárias. Todos aqueles que querem ser usados por Deus, o mínimo que tem que ter é a piedade. A Bíblia diz que o outro homem, ele teve piedade. Então Jesus agora apresentou esse extremo, mas agora Jesus vai para o outro extremo. E ele apresenta agora um samaritano. Os samaritanos, irmãos, eles eram um povo extremamente rejeitado pelos judeus mais tradicionais, inclusive pelos sacerdotes e levitas. O preconceito que os judeus mais tradicionais tinham pelos samaritanos era tão grande que chegava a um ponto de, se estiverem olhando na rua, vai para o outro lado. Se tiver que passar perto, eles se desviavam, não conversavam com os samaritanos. Samaria ficava no meio do território de Israel. Se você um dia quiser aprender sobre geografia do território de Israel, é muito simples, viu? O território de Israel era dividido em 3 partes. Quantas partes, igreja? 3. O norte, o meio e o sul. O norte era a região da Galileia, no meio, no centro, a região de Samaria, e ao sul, a região da Judeia, aonde estava Jerusalém. Então, quando alguém estava na Judeia e ia para a Galileia, ou da Galileia para a Judeia, tinha que atravessar por Samaria. Os judeus mais tradicionais, eles chegavam a desviar o trajeto, só para não passar naquela região. Às vezes aumentavam em 4, 5 dias de viagem a pé, porque eles consideravam aquele lugar um lugar pecador, um lugar pecaminoso, um lugar sujo, impuro. E olha agora, presta atenção. Quem Jesus apresenta, o homem que cuida do homem na beira da estrada? Um samaritano. Um homem considerado pelos outros um pecador. O samaritano pode ser nos dias de hoje um crente, porque ele era povo de Israel. Mas talvez um crente que ainda há pecados na sua vida. Um crente que talvez há vícios na quais não libertou-se ainda. Um crente que ainda talvez em alguns momentos tem dúvida na sua fé. Um crente que muitas vezes desanima na caminhada com Deus. Um crente que talvez ainda precisa aprender a dominar o seu temperamento. E é esse crente simples, com defeitos, que Jesus introduz na história e diz: esse se preocupou. Esse homem, ao passar por aquele caminho, a Bíblia diz que ele é movido de compaixão, de piedade, mexe com ele. Então ele se aproxima daquele homem caído na estrada. Lembre-se que aquele homem foi assaltado, não tem nada. Ou seja, aquele homem que sofreu aquela violência, que foi assaltado, ele não tem nada para devolver ao samaritano. Ele não tem como pagar aquela ajuda. Quem está dentro, diga amém. Ele não tem como pagar. Toda ajuda que fosse feita a ele, ele não poderia retribuir, porque foi roubado tudo que ele tinha. Aquele homem está sujo, espancado. Talvez ali nós temos que lembrar que as estradas eram estradas de terra e não pavimentadas iguais hoje. Talvez o sangue escorrendo pelo corpo, a poeira grudada em cima daquele sangue. Talvez animais por perto lambendo o sangue. Uma situação deplorável. Mas aquele samaritano começa a pegar um pano, ele pega um pouco de azeite, de vinho, e vai limpando as feridas daquele homem. Mas ele não para por aí. Depois de limpar as feridas daquele homem, ele pega aquele homem no colo
e coloca em cima do animal que ele estava usando, provavelmente um cavalo, ou talvez um jumentinho, e leva aquele homem até uma hospedaria. Veja bem, aquele homem, aquele samaritano, ele estava na estrada, uma estrada movimentada de negócios. Com certeza ele tinha a sua agenda, ele tinha os seus compromissos, talvez ele tinha uma reunião, ele tinha algo para fazer, mas agora ele suspende tudo isso e fala: não, eu vou cuidar desse homem. Talvez ele tenha que cancelar uma consulta no médico, talvez uma entrevista de emprego, o emprego da vida dele. Talvez ele tenha que falar: não vou nessa entrevista agora. Vai até aquela hospedaria, coloca aquele homem. A Bíblia diz que ele tira 2 denários, mais ou menos um denário significa um dia de trabalho. Hoje uma faxina custa cerca de R$120, mais ou menos, não é isso? 2 dias de trabalho, talvez 250, R$300. Talvez aquele dinheiro ia te comprar um remédio. Ninguém fica andando com dinheiro de sobra aí. Talvez tinha que pagar uma conta, e ele deixa de fazer isso, e ele ainda coloca um dinheiro, ainda fala para o dono daquele lugar, fala: olha, eu vou voltar depois, já vou deixar aqui um cheque calção. Foi acho que o primeiro cheque calção da história, né? Vou deixar um dinheiro aqui, se precisar de mais alguma coisa, se é comprar um medicamento, um antibiótico. Ah, pastor, mas não tinha antibiótico naquela época. Na minha história tinha, que eu estou contando sou eu, viu? Então, não, um antibiótico e tal, pode cuidar deste homem. E essa história termina aí. Mas essa história, ela tem um começo. Tudo começou quando um mestre da lei chega para Jesus e faz uma pergunta e diz: Jesus, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Em outras palavras, igreja, olhe para cá. O que eu tenho que fazer para entrar no céu? Jesus, então, ele usa uma técnica muito comum na época. Aquela região na Palestina, no Oriente Médio, estava com uma grande influência de toda a filosofia grega. Então havia naquela época, como era muito costume na época, ter as conversas e os debates por perguntas. Por isso que você vai ler várias vezes nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as pessoas fazendo perguntas e devolvendo com perguntas. Ao invés de devolver com uma resposta, devolvia com outra pergunta. Então aquele homem pergunta: Jesus, o que eu tenho que fazer para entrar no céu? Jesus, usando ali o sistema da época, diz: você que me diga o que tem que fazer no céu para entrar no céu. Você é um mestre da lei, se você não souber, quem sabe? Então ele responde: olha, para entrar no céu tem que amar a Deus de todo o coração, toda a força, entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim: parabéns, nota 10, você respondeu certinho. Vai e faz isso. Mas o homem quer continuar as perguntas. Então Jesus: olha, mas eu não sei quem é o meu próximo. Por isso que eu não consigo praticar isso, eu não sei quem é o meu próximo. Veja bem, irmãos, quando ele diz eu não sei quem é o meu próximo, ele subentende-se, ele está dando uma resposta dizendo: olha, a primeira parte eu faço, que é uma beleza, eu amo a Deus, nisso eu estou muito bom, mas a segunda parte eu não sei. E aí então Jesus vem com essa história para explicar quem é o próximo. A primeira verdade, irmãos, que esse texto mostra para nós, que o próximo, a qual nós devemos amar, não como nós amamos a nós mesmos, porque nós estamos agora num novo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Isso era o velho mandamento. A partir de Cristo, nós não amamos as pessoas como nós mesmos, nós amamos as pessoas como Cristo nos amou. Mas quem é esse próximo que nós devemos amar? A primeira verdade é que o próximo não são as pessoas que estão próximas de nós somente, pessoas próximas por amizade, por parentesco, mas são as pessoas que estão em nosso caminho. Não é à toa que Jesus usou a parábola e colocou sobre caminhos. Todos nós, irmãos, temos pessoas em nosso caminho. Veja bem, nós temos uma tendência de amar e se preocupar com aqueles que são próximos de nós, mas que são iguais a nós. Nós temos prazer, é fácil a gente ficar com quem pensa igual a gente, não é verdade? Nós podemos ver isso hoje na internet. A pessoa vai lá, ela posta algo, aí você começa a ver os comentários embaixo. Eu concordo com você, realmente é assim mesmo, tal. Não, eu não concordo com você. É fácil, é gostoso a gente estar próximo de quem é igual a gente. Mas a essência do evangelho, irmãos,
e que nos leva à segunda verdade. A essência do Evangelho não é somente nós fazermos algo para Deus, mas fazermos para Deus na vida das pessoas. Tudo que quisermos fazer para Deus, presta atenção nisso, nós fazemos na vida do próximo. Lembrando que o próximo não são as pessoas que nós gostamos, que são iguais a nós. O próximo são as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Essa é a essência. Muitos ainda não compreenderam. Muitos hoje têm tentado viver uma vida cristã que nós chamamos de carreira solo. Eu e Deus, Deus e eu e Deus, Deus e eu. Mas essa não é a essência do Evangelho, irmãos. A essência do Evangelho está na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a essência do Evangelho. E quando nós olhamos para a cruz, você lembra a posição da cruz que Jesus morreu? Quando nós olhamos na posição da cruz, nós vemos duas linhas. Uma linha vertical que representa assim a minha ligação com Deus, eu e Deus, Deus e eu, amém, igreja? Mas também podemos ver uma linha horizontal que simboliza a minha ligação com o meu próximo. E nós precisamos compreender que aquilo que eu quero fazer para Deus, eu faço na vida do próximo. Certa vez, Jesus falou para os seus discípulos: olha, muito obrigado, porque quando eu estava com fome, vocês me deram comida. Quando eu estava com muita sede, vocês me deram água. Quando eu estava nu, vocês me deram roupas. Quando eu estava lá na cadeia preso, vocês foram me visitar. Os discípulos assim: Jesus, eu não estou lembrado desse negócio aí. Sabe aquela cara de interrogação, né? Que quem dá aula sabe cara de interrogação. Não estou me entendendo, eu não lembro do senhor estar preso, a gente foi lá visitar o senhor. Eu não lembro do senhor estar peladão aí, a gente pegar umas roupas aí. Jesus falou assim: não, vocês não estão entendendo. Sabe aquela vez que você deu uma roupa para aquele mendigo? Você não estava dando para ele, você estava dando para mim. Quando você foi visitar aquela pessoa que estava sofrendo na sua luta, na adversidade, você não estava visitando ela, você estava fazendo aquilo para mim. Tudo aquilo que eu quero fazer para Deus, eu faço na vida do próximo. Presta atenção, irmãos, porque é aí que está o verdadeiro teste da vida cristã. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, eu espero que você compreenda isso. Fazer para Deus, irmãos, na linha vertical, é muito fácil. É uma vida cristã folgada demais. Porque Deus, irmãos, é maravilhoso. Deus é extremamente agradável. Deus é bom. Deus irrita a gente, irmãos? De forma nenhuma. Agora, o desafio é para fazer com os carnes de pescoço que tem perto de nós. Tem uns carnes de pescoço perto de você? Já teve vontade de torcer o pescoço de alguns de vez em quando? Irmãos, é aí. É fazer com aquele que nos irrita. É fazer com aquele que é diferente de nós. Aí que está o teste. Fazer para Deus, Ele é agradável, Ele é maravilhoso. Deus é amor, irmãos. Mas nós temos que fazer com aqueles que implicam conosco. Nós temos que fazer com aqueles que mexem com os nossos costumes. Todos nós somos diferentes, irmãos. Nós temos costumes e hábitos e culturas diferentes. E nós temos que praticar a paciência, o amor com aqueles que são diferentes de nós. E isso muitas vezes não é fácil. Eu lembro quando a pastora Thalita e eu, nós nos casamos. E olha que nós dois somos filhos de pastores, crescemos na igreja. Mas, irmãos, quando a gente casou, nos primeiros 6 meses a gente brigava todos os dias. E como nós brigávamos? Por cada coisa boba. Mas por quê? Porque nós viemos de cultura diferente. Quer ver um exemplo? Por exemplo, na minha casa, na casa que eu cresci, né, a minha mãe, ela fazia comida no fogão, e nas panelas lá, e ia embora. Se você quisesse comer, pegasse na panela. Sabe aquele negócio assim, não sei se tem algumas irmãs aí que a esposa faz o pratinho do marido, assim, tem algumas, você nunca vi isso, nem sei o que é isso aí, viu? Não sei o que é esse negócio. Se você não fosse lá na panela buscar, você ia ficar esperando até hoje. Então ela fazia, como está com fome, vai lá na panela. Quantos aí na sua casa que você pega na panela, meu irmão? Pode ser sincero, é isso, né? Agora, na casa da minha sogra, irmãos, 16 anos de casado, eu nunca peguei comida na panela no fogão.
Minha casa, minha sogra não é assim. Minha casa, minha sogra, ela pega a comida, nem sei se ela está vendo aí, né? Minha sogrinha. Né? Sogrinha, eu te amo, se você estiver vendo, viu? Né? E ela tira da panela e põe na travessa. E põe na mesa. Quantas casas são assim? Irmãos, eu nunca peguei comida na panela, na casa da minha sogra. Então, quando o pastor Thalita e nós fomos casar, ela mais briga por causa disso. Eu falava para ela, amor, para com esse negócio, que besteira. Nós vamos lá na panela, pegamos direto o negócio. Né? Aí ficava brava, porque vai sujar 2 vezes. Né? Porque vai sujar a panela, depois vai sujar a travessa. E a gente brigava por causa disso, irmãos. Diferença. Quem estava certo? Ninguém. Quem estava errado? Ninguém. Mas nós éramos o quê? Diferentes. Até que um dia ela não aguentou mais o negócio e falou assim, amorzinho, ou seu abençoado, né? Ela virou e falou assim, quem vai lavar? É você ou eu? Eu falei assim, é você que vai lavar, amorzinho. Claro que vai ser você. Ela falou assim, então se sou eu que vou lavar, fica na tua, seu tapado, né? Fica na tua aí, eu que vou lavar mesmo. São diferenças. Hoje nós estamos vivendo, por exemplo, a diferença das gerações. Irmãos, as gerações de hoje são extremamente diferentes. Nunca houve igual na história da humanidade. Hoje os jovens, os adolescentes vieram uma outra forma de vida, na tecnologia. Se você, pai, ficar toda hora ameaçando arrancar o celular do teu filho, é guerra nuclear. Porque não pode, está impregnado deles o celular. Tem que ter sabedoria. E ao final dessa mensagem, depois eu quero orar por todos os pais. Porque senão, irmãos, nós vamos viver gladiando, nós vamos viver se pegando. Porque nós somos diferentes, nós temos que entender essas diferenças que existem entre nós. Tem esposa, por exemplo, posso pregar, irmãs? Eita, está com medo, né? Tem esposa, por exemplo, que ela acha que a missão da vida dela é mudar o marido. Não, Deus me deu essa missão, mudar esse negócio aqui, esse traste aqui. Irmã, não é a sua missão mudar ele. Você não está casada para isso. Maridão que está aqui, você também não é a sua missão mudar a sua esposa. Sua esposa é para ser amada, paparicada, cafezinho na cama, tratar bem, é para isso. É sério o negócio. Posso pregar, irmãos? Deus está me lembrando de um versículo agora. Ô Jesus, por que o Senhor me lembrou desse versículo? Tem um versículo da Bíblia que fala assim: maridos, tratai bem suas esposas, para que as suas orações não deixem de ser respondidas. Todo homem casado, quando vai orar a Deus, pedindo algo para Deus, Deus chama um anjo assistente e fala assim: pega a câmera, vamos ver como ele está tratando essa esposa. Está na Bíblia isso aí. Se trata mal a esposa, fala assim: não vou responder e não vou dar o que você está pedindo. Vai tratar melhor tua esposa. Depois você pede isso. E as irmãs digam: pega ele, Jesus. Mas tem irmã também que tem que entender que a sua missão não é mudar ele. Agora, o negócio do homem não é para ficar paparicando, não. Espera, viu, homens? Em nome de Jesus aí, viu? Né? Agora, o homem, irmã, não, o homem não. O homem, você tem que respeitá-lo. O homem só precisa de uma coisa: sentir respeitado. Se você quer entristecer o seu marido, estragar o teu casamento, faça ele se sentir desrespeitado. Agora, se você quer ter um casamento feliz, deixa ele sentir o rei da casa, sabe? Ele não é, mas faz ele sentir. Faz ele sentir o rei. Elogia ele. Quando a família sua vier lá e ele pintou aquela parede tudo mal pintada, você fala: olha que parede linda que o meu amor pintou. Ele cuida muito bem. É que o homem quer se sentir respeitado. Nós temos que entender, irmãos. Fazer para Deus é fácil. Difícil é fazer com aqueles que são diferentes de nós. Fazer para Deus é fácil, porque Deus sempre devolve o que a gente faz para Ele. Deus sempre retribui. Lucas 6 diz o quê? Se nós dermos, o que Deus vai devolver? Em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Agora, fazer para aquele que não tem como devolver para nós, aí é difícil. E como a gente cobra mão dos outros. Esses dias aí quase tive que chamar 2 casais. Cada coisa que a gente passa, não acredito nisso.
Estava um magoado com o outro. Por quê? Uma fez o aniversário do seu filho. E ela convidou o filho da outra. Mas quando a outra fez o aniversário, não devolveu o convite. Ah, se vocês pudessem ver o que eu vejo daqui de cima. Tem gente magoada porque não devolveu o convite. Irmãos, que absurdo. Chateado porque não devolveu o convite. Eu quase desganar, você viu que eu estou muito calminho hoje, né? Mas, meu Deus, tem que resolver esse negócio aqui. Porque convidou, mas agora não devolveu o convite. Fazermos para aqueles que podem devolver o que nós fizemos para ele é fácil. Para Deus é fácil. Ele merece tudo o que fizermos para ele. Ele é digno da honra, toda a glória e todo louvor. Difícil é fazer para aquele que não merece. Para aquele que você já fez uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Às vezes eu acho muito engraçado com algumas pessoas dizem assim: errou comigo uma, vai. Errou comigo 2, vai. Errou comigo 3. Uma vez uma pessoa fez isso para mim, né? Não que ela estava falando de mim, né? Mas, não, pastor, comigo errou 3, já era. Eu falei: meu filho, se imagina se Deus também fizesse a mesma coisa com você, na terceira já era. Ele falou: pastor, entendi o recado. Irmãos, é um privilégio a gente levar Jesus para outras pessoas. É um privilégio nós socorrermos aqueles que estão feridos. Irmãos, nós temos essa missão. Nós só estamos aqui porque um dia alguém olhou para nós. Nós só estamos aqui porque um dia alguém se compadeceu de nós. Quando nós somos usados por Deus, irmãos, para impactar aqueles que estão feridos, você sabia que você não está somente resgatando aquela pessoa, mas as gerações futuras que ainda virão. Porque, irmãos, quando nós servimos a Deus, o que fazemos impactará as gerações e vai impactar a eternidade, porque as vidas habitarão para a eternidade na glória do Senhor. Há 40 anos atrás, quando os meus pais estavam como aquele homem na beira da estrada, com a família destruída, um filho desenganado pelos médicos, minha irmã que vivia demoniada o tempo todo, com falência, desempregados. Era assim que a minha família estava quando conheceu Jesus. Mas um rapaz, ele estava na caminhada da vida dele, ele estava com as suas agendas, ele estava com os seus compromissos, mas ele abriu mão e olhou para o meu pai e pela minha mãe e disse: Jesus é a solução de vocês. E cuidou, e caminhou, convidou para a casa de Deus. Irmãos, aquele rapaz talvez jamais poderia imaginar que quase 40 anos depois, os meus pais se tornariam servos de Deus, seriam usados para começar esta igreja e implantar esta igreja neste bairro. Só da minha família somos mais de 30 pessoas aqui nesta igreja, milhares de pessoas sendo abençoadas por Deus. Pastora Thalita e eu agora viajando o Brasil inteiro anunciando a salvação em Jesus, o amor de Jesus, ministrando a vida de jovens e adolescentes. Aquele rapaz, talvez ele não tinha a mínima ideia. Quando você sai do caminho da sua vida, da sua correria, para se preocupar com alguém, você não está somente resgatando aquela pessoa, mas as gerações que ainda virão através daquela pessoa, e isso vai impactar a eternidade. Nada desse mundo, irmãos, vai durar, mas o que fizermos com aqueles que estão no caminho da nossa vida, isso vai durar toda a eternidade. Quer fazer um teste? Vamos fazer um teste. Quem aqui sabe o nome dos seus 4 avós? Levante a mão. Todo mundo tem 4 avós. Levanta bem alto. Os 30% não sabem. Se temos 4 avós, quantos bisavós temos? Alguns enroscaram, 8. Eu fui pesquisar. Pronto, resolvi por você. Quem aqui sabe o nome dos seus 8 bisavós? Levanta bem alto. 1, 2, 3, 4. No culto da manhã não tinha ninguém.
Quantos anos faz que os seus bisavós morreram? Talvez não fazem 50 anos. E eles viveram. Eles tiveram um nome. Eles compraram propriedades. Talvez abriram empresas. Talvez tiveram carreiras profissionais. E ninguém sabe mais. Mas quando nós escolhemos ser usados por Deus para se preocupar com os que estão feridos em nosso caminho, isso vai durar toda a eternidade. O melhor antidepressivo que existe é falar de Jesus. Você está triste, desanimado? Fale de Jesus. Fale de Jesus. E você verá que quando você falar de Jesus, uma alegria inexplicável vai surgir dentro do seu coração. Quantos aqui tem muitos problemas para resolver? Durante 12 dias nós falamos sobre um princípio da vida, de vida. Para colher é preciso semear. Não é à toa que muitos dos nossos problemas não estão sendo resolvidos. Porque se nós não vigiarmos, irmãos, preste atenção, se nós não tomarmos cuidado, a gente passa 24 horas do dia da vida pensando em nós mesmos, em mim mesmo, nos meus problemas e nos meus problemas, e resolve não. Você quer que Deus resolva os seus problemas? Se preocupe com o problema dos outros, porque quando você semear preocupação com o problema dos outros, você vai colher a preocupação de Deus com os seus problemas e a intervenção de Deus na sua vida. Quando Jó estava no pior momento da sua vida, a Bíblia diz que ele não ora por si mesmo, ele ora pelos seus amigos, ele se preocupa com os seus amigos, ele quer saber o que seus amigos estavam passando, então ele não ora por si, ele ora pelos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus muda a sua sorte. Quando nós nos preocupamos, quando nós servimos os outros, Deus começa a olhar você e dizer: ah, meu filho, agora você está semeando, agora você está se preocupando com os outros, deixa eu me preocupar e resolver os seus problemas. Irmãos, que alegria, que privilégio, que oportunidade deixarmos Deus nos usar. Se aproxime das pessoas. De longe nós não conseguimos nada. Como aquele samaritano, ele se aproximou daquele homem. Se aproxime, pergunte como ela está. Ouça os seus problemas. Fique atento a quem Deus está colocando no caminho da sua vida. Talvez aquele sacerdote levita estavam ocupados demais, tinham agenda demais, compromissos demais. Mas o samaritano deixou tudo isso de lado e se aproximou. Tem muita gente sofrendo pertinho de você. Ouça elas, pergunta a elas. Deus tem me incomodado, eu falei isso nos 3 cultos. Pais que estão aqui, preocupe-se com teu filho, saiba o que está acontecendo com ele. Eu não quero assustar muito, mas já assustando. Talvez a gente não sabe, a gente nem conhece as pessoas que moram com a gente. Às vezes a gente não sabe a comida favorita, a gente não sabe a música favorita, a gente não sabe a cor favorita. Isso é o básico. Quantas talvez nossas casas somos desconhecidos dentro da própria casa? Se aproxime. Aquele samaritano, ele cobriu as feridas daquele homem. Cubra as feridas das pessoas que estão perto de você. E não põe a lenha na fogueira. Não fique cutucando. Já cutucou a ferida com alguém, mostra o machucado assim: olha meu machucado, você cutuca o dedo. Não, a gente não faz isso. Quando alguém começar a expor o seu problema, não, é mesmo, vai lá, separa mesmo. É isso aqui mesmo. Ah, esse negócio é uma bagunça. Não, eu estou pensando em largar. Larga mesmo. Não, a gente não faz isso. A gente tem que cobrir as feridas. Nós temos que estimular o perdão e a paciência. Olha, tenha paciência, não desista, perdoe mais uma vez. Quem está dentro, diga amém. Aquele homem samaritano colocou o vinho e o óleo nas feridas. Vinho e óleo são símbolos do Espírito Santo. Ofereça-se para orar pelas pessoas. Ore por elas. Mas pastor, eu posso? Claro que pode. Deus já te capacitou para isso.
A Bíblia diz que os sinais seguiriam aos que crescem. Em meu nome orariam pelos enfermos, eles seriam curados. Essa promessa é para todos que creem. Quantos creem, Senhor Jesus? Aqui, levante sua mão. Já está, Ele já te capacitou para isso. Já tem poder em você. Você já tem tudo o que é necessário. Deus não disse, era promessa, os sinais seguiriam aos pastores, aos líderes. Não, a todos que crescem. Conte a sua história. A sua história é poderosa. Fale para a pessoa que Deus está fazendo a sua vida. Não complique. Você não precisa de teologia, você não precisa de curso teológico. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Eu vou repetir, Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Mas sabe por que Deus está fazendo essa grande obra? Não somente para você ter uma vida melhor, para você contar para os outros. Talvez você não sabe de Bíblia, talvez como eu sei. Talvez você não sabia de parábola, perguntas do grego. Mas você não precisa disso. Diga para a pessoa: eu era assim, eu era desse jeito, eu era triste, eu encontrei Jesus e hoje eu tenho alegria na minha vida. Eu era confuso, eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, mas Jesus entrou na minha vida. Hoje eu tenho um propósito, hoje eu tenho uma direção. Eu estava desanimado, eu queria largar tudo, mas eu encontrei Jesus, Ele renovou as minhas forças. Diga para as pessoas o que Jesus tem feito em você. Cuide daquela pessoa. Não mande ela para longe. Aquele homem carregou. Quero que os irmãos entendam o que eu vou explicar. Muitas vezes nós fazemos isso. Falamos: olha, vai lá, procura uma igreja. Não, nós não podemos fazer isso. Não que outras igrejas não sejam uma bênção, mas nós não sabemos aonde elas vão parar. Se Deus colocou em nosso caminho, é porque nós temos que cuidar dessas pessoas. E Deus vai colocar outras pessoas no caminho de outros para eles cuidarem. Irmãos, que nesta noite o Senhor possa queimar o nosso coração. Que nós possamos tomar uma decisão de ter uma vida maior. E Deus colocou isso muito forte. Que nós possamos ter uma vida com mais significado. E desculpa a expressão que eu vou usar, mas não uma vidinha de trabalhar, ganhar dinheiro, pagar uma conta, trocar o sofá que rasga, pintar a parede de novo. Não, uma vida de impactar pessoas. E eu não vou aliviar, não vou dizer que vai ser fácil, não, mas talvez em alguns momentos será difícil, porque justamente esse próximo que Deus conta com você, talvez é a pessoa que você já deu muitas chances uma vez. Talvez exatamente é uma pessoa que não merece nem um pingo de ajuda. Talvez vai mexer na tua agenda, nos teus compromissos, nas tuas finanças. Mas que mexa. O que eu dar a minha vida, o que eu dar um pouco do meu dinheiro, do meu tempo, Ele deu a vida dele por mim. Irmãos, já mandei pintar a parede que estava pintada, só para o pintor ficar perto. Eu precisava trazer aquele pintor perto, precisava falar de Jesus para ele. A parede já estava pintada. Eu nunca vou esquecer um dia. Ele falou assim: pastor, mas essa parede está boa, mas vamos pintar de novo. E ficamos pintando a parede. E fiquei falando de Jesus. Quantas vezes meu dente já quebrou para eu falar com Jesus para o dentista? Quantas vezes o carro quebrou para eu falar de Jesus para o mecânico? Não tem problema, a minha vida é dele. Tudo que eu tenho pertence a Ele. Eu não tenho nada. Se eu tenho algo, foi Ele que me deu primeiro. E fez falta, pastor? De jeito nenhum, porque Ele sempre devolveu em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se coloque de pé, glorificando ao Senhor. Deus conta conosco. Tome esta decisão hoje de fazer algo maior com a sua vida. Você não vai ser lembrado somente daqui 40, 50 anos, 80 anos neste mundo. Porque se você for lembrado depois de 50, 80 anos da sua morte, glória a Deus. Mas isso ainda não é o mais importante. Você vai ser lembrado na eternidade. Eu sempre tenho uma imagem comigo. Eu quero pôr essa visão na tua mente. O dia que eu entrar no céu, eu sonho com esse dia. Não hoje, espera um pouquinho mais.
mais, não hoje. É igual aquele, quem quer ir para o céu? Quem quer ver Jesus? Todo mundo, quem quer ver hoje? Ninguém quer ver hoje. Mas eu tenho essa visão comigo, de entrar no céu e ter ali uma fila de pessoas dizendo: eu estou nesse céu por causa de você. Você saiu um pouquinho do seu mundinho, dos seus problemas, porque eu tenho muitos para resolver, como todos nós que estamos aqui. Se eu contasse os meus. Mas Deus conta conosco. Mas não podemos esquecer nessa mensagem o homem ferido na estrada. E antes de eu fazer outras orações, eu quero orar por você, que talvez alguma área da sua vida, ou infelizmente muitas áreas, você se identifica como este homem, que na caminhada da sua vida foi assaltado. E hoje você entra aqui machucado e ferido. Não porque lhe roubaram sua carteira, o seu celular. Talvez você, irmã, um dia se envolveu com alguém que te causou dor, sofrimento, e roubou de você a esperança de ter um casamento. Talvez você, irmão, que uma notícia chegou que tua empresa talvez está falindo, e há um burburinho nos corredores da empresa, na famosa Rádio Peão, que uma demissão é iminente, e a paz no seu coração foi roubada. Talvez algo aconteceu, uma notícia médica de que não há mais o que fazer. Tantas coisas têm roubado muitas vezes nossa alegria. Mas Deus também me levou a algo muito sério. Essa história começa com líderes religiosos que decepcionaram. Eu sei que é sério o que eu estou pregando. Talvez você é alguém decepcionado com líderes. Talvez o líder religioso a qual você está decepcionado hoje seja esse que está aqui à tua frente, porque eu falhei contigo, não respondi tua mensagem, não te cumprimentei, não dei a atenção que você deveria. Mas eu quero dizer que o Senhor possa mover teu coração de perdão. Eu peço perdão para você se eu falhei contigo, se a pastora Thalita falhou com você. Somos tão humanos quanto. Deus sabe como o meu coração queima para atender todos, falar com todos, estar com todos. Talvez essa decepção não é comigo, com a nossa igreja, ou um líder da nossa igreja. Se for, eu peço perdão em nome deles. Talvez é com alguém que um dia você já se envolveu. Lembra que Deus falou conosco sobre quando Deus mexe com a nossa agenda? Uma vez eu estava num supermercado e tinham dois homens conversando, e eu escutei a conversa deles. Não porque eu sou mexeriqueiro, viu? É que a conversa era alta. E o Espírito Santo falou assim: escuta a conversa. Só que eles estavam do lado da banca do negocinho lá de tomate. Já tinha um monte de tomate em casa, mas tive que comprar tomate de novo para ficar perto. E eles falavam sobre igreja. E o Espírito falou assim: escuta a conversa. Aquele rapaz, ele era vizinho de uma igreja. Ele dizia que o som daquela igreja era muito alto. Pegou a dica aí, né? Um som alto aí, viu? O som era muito alto. E um dia ele foi pedir para abaixar o som. A pessoa que atendeu ele foi extremamente rude, bruta. E ele tinha muita raiva. E Deus falou assim: você vai lá e vai pedir perdão. Eu tive que chegar para aquele homem sem conhecer ele no meio do supermercado. Eu falei assim: olha, não pude deixar de ouvir sua história. Não conheço essa igreja, não conheço esse pastor, mas eu sou um pastor. E do lado da igreja que eu pastorei eu tenho vizinhos. E muitas vezes já tive que ir lá conversar com eles e pedir perdão para eles. E eu peço perdão para vocês em nome daqueles que te magoaram. A verdade, irmãos, que ninguém sobrevive fora do corpo. Nós precisamos estar com o corpo. Deus nessa noite faz um apelo. E eu quero fazer este apelo. Quantos aqui nessa noite querem fazer esse propósito de vida? De não viver uma vida presa nos seus próprios problemas,
mas se preocupar com o próximo que está no seu caminho. Preste atenção que durante essa mensagem em nenhum momento eu falei de cargos na igreja. Eu não estou falando de ministérios na igreja. Eu estou falando de pessoas que estão no nosso caminho, lá no nosso dia a dia. Se você aceita esse desafio, põe a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu não quero viver uma vida pequena, presa nos meus próprios problemas, pensando só em mim mesmo o tempo todo. Me dá sensibilidade, Senhor, para enxergar aqueles que estão no caminho da minha vida e estão sofrendo, Senhor. Me usa, Senhor, como um instrumento teu para resgatar vidas, não somente para este mundo, mas para toda a eternidade. Dê a mão para quem está do seu lado. Que tal a gente praticar isso agora? Ore agora por essa pessoa que está aí do seu lado. Comece a orar por ela agora. Senhor nosso Deus, eterno Pai,